A próxima aula, o tema é gaps na Secretaria da Saúde. A nossa docente vai ser a Suzana Serafim Cirino. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Guarulhos, pós-graduada em Administração Hospitalar e em Direito Sanitário. É servidora pública estadual na Secretaria da Saúde aqui de São Paulo, é pregoeira e equipe de apoio, agente de contratação, gestora e fiscal de contratos. Atuou diretamente na instrução, formalização e fiscalização de contratos junto à administração direta por mais de 20 anos. E atualmente contribui com a equipe da assistência técnica da Coordenadoria de Gestão Financeira e Orçamentária. Então, a gente vai conversar com alguém aqui da prática mesmo da nossa secretaria. Deixa eu encontrar a Suzana aqui. Suzana, você conseguiu ativar o seu som? Tá ok, estão me Tá ouvindo? ok, tô sim. Com você. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde, Thaís. Queria primeiramente agradecer a você, tá, por toda a contribuição. Agradecer a Eni, eu vi que ela estava de manhã por aí, né, e me auxiliaram nas tratativas para poder ministrar essa orientação. Quero desejar uma boa tarde também para os meus colegas de Secretaria da Saúde, né? E parabenizar a todos, né, por essa disposição em estar aqui, né, esse horário, o dia inteiro. E eu queria agradecer também o convite, né, da Secretaria, para mim é uma honra participar dessa formação junto com vocês. Agradecer a Andréia, da diretora, né, da Escola de Saúde Pública. Agradecer também a nossa coordenadora, Sandra Lima, aqui da CRH, né, pelo convite e pela possibilidade de estar conversando com vocês. Né? Quero também, né, por último, mas não menos importante, agradecer a minha coordenadora Tatiana, que me liberou para estar aqui esse horário, né, por uma causa nobre. Né? Espero poder contribuir com a orientação de todos e que a gente possa ter uma tarde bem proveitosa. Né? Eu queria perguntar aí para você, a Thaís falou que eu vou falar sobre os gaps da saúde, né? Fiquei bastante, assim, impressionada com o título, porque eu não imaginava, assim, para ser bem sincera, eu falei assim, gaps, o que seria gaps? Então, eu quero uma enquete no chat agora. Quem já ouviu falar nesse bichinho, o tal dos gaps, né? Para quem já ouviu falar e sabe o que é, já trabalhou em cima deles, e dois, para quem nunca viu, né, só ouviu falar ou nunca ouviu falar. Vamos lá, eu estou adorando, gente, essa interação. Estou vendo aqui a telinha subindo, está bem dividido, ó, mas a maioria está botando dois. Então, gente, olha, eu coloquei aqui no meu slide porque se a Thaís quiser começar a compartilhar, né? Vamos lá, já que ninguém ouviu falar e que nem caviar, né? Então, Thaís, vamos começar lá. O que são, né? Esses bichinhos dos gaps, né? Vamos Só um falar sobre minutinho. eles. Vou abrir aqui. Se você puder me ajudar, vou aqui falando. E aí, gaps, né? Gaps, o que seria, gente? É uma palavra até internacional, né? Que é uma brecha, né? Um desvio, uma perda, né? Um distanciamento, um afastamento. Então, a expressão gaps ela é utilizada em diversas áreas, gente. Ela é utilizada na área de economia, na área de marketing, recursos humanos, produção, né? Ou apenas para apontar uma mudança de rotina, né? Nós temos enfrentados aí diversas mudanças de rotina, né? Com novos ordenamentos jurídicos, implementação de novas rotinas de trabalho, né? Então, o gap, né, vamos falar lá na visão mais teológica, né, e fisiológica, ele trata-se de lacunas existentes, né, considerando uma realidade não sendo explicado pela ciência ou pelo conhecimento, né?
mas ele é um espaço em branco, né? Então, eu deixei bem detalhadinho aí, para que vocês pudessem acompanhar. E no processo produtivo, que para a gente é o que interessa, né? Ele pode ser considerado como aquilo que faz com que o fluxo de uma tarefa seja interrompido, ou criando intervalos maiores do que os usuais, né, em razão de mudanças na rotina. Vocês já se identificaram aí com o gap, né? Eu acho que todo mundo ficou. E agora? O que eu faço? Né? Quando virou a chave da lei de licitações, e aí eu falei, todo mundo ficou desesperado, não sei mais o que fazer, como é que vai ser, né? E aí a gente veio aí com a nova lei, né? E todo mundo, até março, estava parecendo mulher grávida. Vocês me desculpem os exemplos, né? A gente ficou só esperando o que vai acontecer, né? E aí eu resolvi falar sobre gaps institucionais, né? Para a gente analisar os gaps institucionais, a gente precisa. Thaís, vamos lá para o próximo slide. Por que eles ocorrem? Falar por que eles ocorrem, né? Por conta de um desequilíbrio na cadeia de valores, né? Ou nas organizações. Então, eles têm assim uma finalidade da gente parar, pensar e falar assim, quais são os valores da minha instituição, né? Eu preciso identificar novamente as minhas reais necessidades, né? E tentar diminuir os ruídos de comunicação para que eu consiga entrar de novo, né? No prumo, para tentar consertar esse gap que de repente apareceu. E a gente então vamos lá tentar corrigir. Mas para corrigir, eu preciso primeiro encontrar o que mais está me gerando problema, né? O que mais precisa de alinhamento dentro das tarefas que eu tenho que fazer essa correção, né? Então, você vai lá verificar os problemas para identificar a realidade, as reais necessidades, né? Cortar os ruídos na comunicação, porque parece que quanto mais coisas a gente escuta, pior vai ficando, né? E eles acontecem também por quê? Porque tem pouco controle operacional, né? Quando a gente não tem controle daquilo que a gente está, nem controle e nem muita habilidade, né? Daquilo que a gente precisa fazer, o gap ocorre, né? Oi, licença. Professora, consegue me ouvir? É a Mariana que está falando. Oi, estou escutando. Ah, então tá bom. A Thaís, ela caiu. A internet lá caiu no Sephora. Ela Então eu perguntou se a senhora, vou você consegue compartilhar. compartilhar. Ou se você quiser me mandar também pelo chat, eu compartilho por aqui, o que for melhor para você. Tá, vamos lá. Vamos abrir aqui o arquivo. Eu acredito que seja esse aqui. Vamos lá. Coitada da Thaís, ela caiu e passa bem? Ela estava desesperada aqui me ligando. Ai, voltei, nem machucou muito, só fiquei Ai, desesperada. Que bom! Mari, eu te mandei a apresentação por WhatsApp, você consegue baixar? Porque acho melhor você compartilhar por aí. consigo. Peraí Se que eu vou você puder me baixar. colocar como host novamente, eu agradeço. Peraí. Desculpa atrapalhar, Suzana. Imagina, de forma alguma. Eu vi que ficou só o meu rostinho aqui, eu falei, ué, cadê a Thaís? Coloquei, tá? Ó, vou compartilhar. Estão vendo a minha tela? Ok, estamos vendo. Então tá bom, Vou professora. fechar o meu aqui. Tá bom. Pronto? Vamos lá? A Pode gente vai passar, falar Mari. pode ir. Próximo. Próximo.
Então, a gente parou aí no finalzinho que eu ia falar, como eles impactam negativamente na produtividade, né, e na satisfação das pessoas que precisam executar a tarefa, e simplesmente estar ali sem saber o que fazer, né? E aí, para isso, a gente vai precisar fazer uma análise desse problema, né, desse gap. Pode passar. Como é que a gente faz a análise do gap, né? Então, vamos lá. Primeira etapa para a gente analisar. Quais são as metas da instituição? Pode. Esse aí é só um bonequinho que eu fiz, porque esse aqui é a imagem do servidor olhando para o buraco que apareceu na vida dele, né? Então, é só uma ilustração de repente, como todo mundo se sentiu lá em janeiro, fevereiro, março, ainda deve estar ainda, né, diminuindo esse gap, mas eu acredito que logo mais a gente pode consertar tudo isso, tá bom? Então, vamos para a análise do gap, né? A primeira etapa, se quiser passar, pode passar, né? Definir as metas e os objetivos organizacionais, né? Como que a gente faz isso, gente? Cada unidade vai ter problema num lugar. Não adianta eu, Suzana, falar assim, nós vamos fazer isso. Não adianta, porque cada instituição, cada órgão tem metas e objetivos diferentes, né? É claro que todo mundo quer abastecer, contratar, né? Mas a especificidade de cada uma delas é única. Então, a gente não pode ficar falando item por item, a gente pode dar um norte, mas só quem está dentro da instituição é que vai saber o problema que precisa ser resolvido, né? Mas principalmente definir as metas e os objetos, né, dentro daquela organização que precisa ser sanado, tá? Com base na realidade, definir metas de forma tangível e específica, porque não adianta a gente mensurar uma coisa assim, né, fora da realidade, porque a gente não vai conseguir alcançar, né? E definição de metas e objetivos, elas têm que ser palpáveis, né? Não dá para a gente ficar sonhando, né? E especialmente quando a gente tem poucas mãos, né? Hoje a gente sabe dessa dificuldade de mãos operantes, né, para executar tarefas. Então, a gente tem que definir uma meta e um objetivo tangível, seja fácil de solução, tá? E aí a gente vai coletar todos os dados que geraram aquele gap, aquele problema, né? E buscar os objetivos. Depois você analisa os dados, né? Demonstra o porquê que, de repente, você tem um baixo desenvolvimento naquele problema, não está conseguindo resolver aquele problema. E aí você faz um resumo de todas essas informações quantitativamente, né? E as razões de forma qualitativa para poder alcançar esses objetivos, tá? E aí eu vou ensinar para vocês uma estratégia para a gente tentar definir, né, como que a gente chega a resolver esse gap. O gap, essa análise de gap, ela é uma ferramenta para você poder identificar essas lacunas. Ela ajuda você a definir, né, um caminho mais assertivo para chegar no objetivo que todos nós queremos, que é contratar bem, comprar produtos de qualidade, abastecer as nossas unidades, fazer com que os serviços não sejam interrompidos, né? E ela pode ser realizada através de um método de desempenho para alcançar objetivos realistas, né? Também, que é aquilo que eu falei anteriormente. Não adianta a gente ficar sonhando muito, tá? E aí a gente cai nos aspectos de desenvolvimento operacionais a serem analisados para que a gente identifique esse gap. Vamos. Oi? Então, dentro dos aspectos, né,
de desempenho operacional, a gente precisa, primeira coisa, avaliar a competência dos nossos colaboradores, né? A gente fez aí um questionário e a maioria das pessoas aqui no curso, eles têm posições vocês têm posições de liderança dentro da organização de vocês, né? Então, todo mundo fica esperando pela resolução, né, de um líder, de uma pessoa que está numa posição que deveria coordenar as ações, né, vamos dizer assim. E aí, vocês, como coordenadores de ações, vocês têm que avaliar a competência de cada colaborador, se vocês possuem tecnologia adequada para poder executar o trabalho de vocês, se a infraestrutura ela é satisfatória, né? Se as tarefas estão sendo desempenhadas em conformidade regulatória, né? Se o trabalho de vocês está trazendo resultado, né? A saúde, a gente trabalha para quem, gente? A gente trabalha para o paciente, né? O paciente está sendo bem atendido, o paciente está recebendo aquele serviço que ele precisa. Então, é isso que a gente precisa avaliar. E depois a gente definir um alinhamento estratégico, né? E aí a gente vai partir para o plano de ação. O que é o plano de ação? Depois o material que eu vou mandar para as meninas, ele está um pouco mais amplo do que a apresentação, tá? Então, lá no plano de ação, ele vai estar um pouco mais detalhado, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? A gente vai efetuar uma etapa fundamental para a solução. Então, a gente vai fazer assim. A equipe vai ter que ponderar, né, verificar todos esses problemas que vêm sendo apresentados para que a gente possa alcançar o objetivo, que é o quê? Prestação e aquisição, né, de produtos e serviços de qualidade, né? Instalar uma nova metodologia, né? E a gente tem hoje um sistema que nós estamos aprendendo ainda a trabalhar com ele, que é o Compras Gov, né? Mas ele é um sistema de controle de processos e desenvolvimento de tarefas, né? Que deve ser utilizado pelas equipes de uma forma em que todos possam contribuir para que as ações sejam efetivadas. Mas, Suzana, mas eu não estou habituado, eu não sei usar o compras, eu não sei como é que eu posso fazer. Tenta fazer de uma outra forma, tenta implantar um sistema que todo mundo dentro da unidade de vocês tenha acesso, um grupo de WhatsApp, né, para que vocês se comuniquem melhor, alguma outra ferramenta. O Compras Gov tem os itens que são obrigatórios vocês usarem. Se está dando muito trabalho, né, vamos pensar, a elaboração de um DFD é obrigatório dentro do Compras, não adianta. O ETP é obrigatório dentro do Compras. Tem que fazer, né? Gestão de risco. Gestão de risco, o Diego acabou de falar. Você pode utilizar? Você pode utilizar. Mas a maioria das coisas que a gente compra ou contrata hoje em dia, a gente já sabe até o risco que vai acontecer, né? As pessoas, a maioria das pessoas aqui tem, acredito que, mais entre 5 e 10 anos de serviço público. Então, a gente já está habituado a lidar com algumas situações. Então, eu vou fazer uma matriz de risco para comprar sulfite. Gente, não vai fazer uma matriz de risco para comprar sulfite, né? A gente vai fazer, no máximo, um mapinha de risco lá, identificando. A maioria das coisas que a gente compra não precisa de uma matriz de risco. Então, para que eu vou perder tempo com isso? Eu preciso empenhar o meu tempo, né? E empreender aquilo que eu preciso fazer em outras coisas, tá? Mas a comunicação dentro da instituição, ela tem que ser clara. Ela não pode ser
pela metade. Tem que ter cooperação entre a equipe. Eu acho que a palavra-chave para que a gente passe por essa fase e consiga preencher os gaps que vêm aparecendo é a colaboração entre a equipe. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho dos benefícios, né, da análise de gaps, que é a identificação das lacunas, como eu já falei, né, para você identificar claramente as diferenças entre o estado atual e aquilo onde você pretende chegar, a priorização de ações, que é o que eu falei ainda agora. O que é mais importante, né? O que é mais importante? E aí você vai pegar e vai focar naquilo que é mais importante, tá? E a melhoria, gente, a melhoria ela tem que ser contínua, né? Hoje você enfrenta um problema, você vai e resolve aquele problema. Mas daqui passa uma semana, aquele problema aparece de novo. Então, alguma coisa nesse processo falhou. Então, eu tenho que voltar e aprimorar isso, para que esse problema não ocorra mais. E aí, tem a tomada de decisão, né, informada, porque quando tem um problema, é bom que tenha um problema, porque você vai tendo insights, né, sobre estratégias para você poder melhorar aquela ação. Aí tem o alinhamento organizacional, né, que aí você fala do alinhamento de objetivos estratégicos para você promover coesão e eficiência dentro das suas atividades. E a otimização de recursos. Quando eu falo otimização de recursos, todo mundo pensa em dinheiro, né? Não é dinheiro só, tá, gente? Otimização de recursos é você também melhorar as estratégias de execução de uma tarefa, né? Às vezes tem um setor lá que está praticamente com os computadores todos defasados, precisando de manutenção, e aí eu tenho um lugar com um monte de computador que ninguém usa. Isso é um recurso. Recurso de mão de obra hoje, que é preciosíssimo, é outro recurso, né? Então, a gente precisa otimizar tarefas para que a gente precise de menos mão de obra para executar algumas tarefas e, acima de tudo, que a gente consiga fazer com que a gente tenha uma gama participativa de mais pessoas. Às vezes a gente tem pessoas que está ali encostadinho, que você fala assim, essa pessoa não consegue contribuir em nada. Alguma coisa essa pessoa vai poder contribuir. Então, a gente precisa refletir nessa otimização, né? E aí, como que a gente pode preencher esses gaps institucionais, né? Ali, né, os gestores avaliando aquele buraco na frente dele. Então, é o que a gente está fazendo hoje, né? Desenvolvimento dos colaboradores, né, com capacitação. E aí, a análise dos gaps. Tem alguém que quer falar? Oi? Oi, eu ativei o mudo, acho que a pessoa desativou sem querer. Já ativei. Oi. Então, vamos lá. Ouvir todos os colaboradores envolvidos nas tarefas, implantar ações, né, para alcance dessas metas e objetivos que vocês desejam. E aí, gente, com isso as coisas vão ficando um pouco mais leves, né? Eu acho que todo mundo está lembrado de uma pesquisa, né, que foi feita. Eu já falei, a doutora Cristina também falou de uma pesquisa que vocês responderam, e eu achei bem interessante essa questão, né, dessa pergunta aqui, que foi onde você tem mais dificuldades, né? Qual a sua maior dificuldade? Todo mundo colocou lá que a maior dificuldade que a pessoa tinha era fazer pregão. Aí eu pensei, gente, nós estamos há 23 anos fazendo pregão e a gente ainda tem dúvida. Ou não seria, né, sobre o pregão especificamente, ou o pregão na 14133.
Então, 23 anos de pregão e a gente tem dúvidas. Então, não achem que todas as dúvidas da 14133 vai ser sanada agora. Né? A gente está numa fase de transição, né? E nenhuma transição ela é fácil para ninguém. E outra coisa, né? Eu fiquei bem impressionada também que o mesmo nível de dificuldade que as pessoas têm com concorrência são as das que não têm dificuldade nenhuma, que seria os 18% praticamente, né? Então, eu fico bem feliz que a gente tem um percentual razoável de pessoas que não têm dificuldade nenhuma em licitações, que estão assim bem capacitados, né? E que ainda estão em busca de conhecimento, porque o conhecimento ele é amplo, ele é uma coisa que vai se expandindo a cada, a cada novo desafio que é nos colocado, né? E, né, no próximo slide a gente vai ver também o que trouxe aqui, né, que seriam os gaps. Qual a fase do processo licitatório você mais encontra dificuldade? Gente, eu fiquei espantada, que não é nem a fase do processo licitatório, né, da execução processual como a gente conhecia, né? Mas sim como ela veio a partir de agora, com a 14133 que nos impõe, não que antes não fosse obrigado a fazer planejamento, né? Porque o planejamento a gente sempre fez, sempre precisou fazer. Talvez não com as minúcias, né, que hoje a gente precisa, mas o planejamento foi um dos itens mais apontados como um dos gaps da saúde, né? E a gente é seguido aí da fase de habilitação, do julgamento, né, da proposta, fase de homologação e um percentual altíssimo que falou que não tem dificuldade nenhuma, né? Quase ali passando um pouquinho da fase de julgamento, né, que chegou a 13%, um pouquinho mais, acredito que uns 15, 17, um pouco menos de 17%, que não tem dificuldade nenhuma. Então, vocês estão de parabéns, porque a gente está numa fase de transição e a gente fica pensando, nossa, o pessoal deve estar desesperado, realmente. Eu acho que passou um pouco dessa fase do desespero, né? Porque eram muitas informações logo no começo do ano para chegar. E hoje vocês falam, não, o planejamento é a fase que mais me apresenta dificuldade. E aí, baseado nisso, né, que eu resolvi falar sobre planejamento, à luz da 14133, né? A 14113, o planejamento, gente, sempre foi uma coisa que precisava ser feito, né? A gente fazia isso meio que de forma por osmose, né? Quando chegava lá em meados do mês de julho, todo mundo ficava desesperado para poder fazer o levantamento, o que eu preciso comprar o ano que vem, o que eu preciso comprar o ano que vem. E aí a gente meio que por osmose fazia o levantamento de tudo correndo, lançava lá no sistema financeiro, que o financeiro cobrava, e bora, né? Não, aí agora a 14133 ela trouxe um jeito diferente, né? E aí vocês me perguntam, por que uma nova lei de licitação? Por que uma nova lei de licitações? Gente, a lei de licitação anterior, agora eu vou revelar a idade, falando dela, eu tinha 4 anos de idade quando ela foi editada, né? Eu era criança. E nós vivíamos num mundo que não tinha a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, de normas, de regramentos,
e de inovações que a gente tem hoje. Então, ela veio justamente para isso, para modernizar a lei anterior. Pode pôr um anterior, por favor, né? Ela veio para acompanhar as mudanças tecnológicas e administrativas, né, dos últimos anos, para trazer eficiência, né, e transparência nos processos de licitação e contratação, além de tentar fazer com que esses processos eles sejam mais eficientes e menos burocráticos, né? Porque a gente era muita coisinha para a gente se preocupar, né? Vamos dizer assim. Ela trouxe um pouco de flexibilidade, né? No entender, né? Das coisas. E aí permite com que a gente adapte os processos, né? A necessidades específicas que de repente antes a gente não tinha. Ela veio para trazer segurança jurídica em muitas coisas que a gente fazia e não tinha previsão, né, na lei anterior, a gente fazia por conta de regulamento, por conta de julgados, né, no Tribunal de Contas, e de decisões, né, também judiciais, e ela veio para sanar essa lacuna que existia. E além de proporcionar a introdução de novas tecnologias, né, como é a implantação do Portal Nacional de Compras, e facilitar o acesso às informações pelo público em geral, porque a lei de transparência, gente, ela é muito recente também, se a gente pensar. Não que antes a gente não precisava, mas era como se o que a administração fizesse fosse tudo segredo, né? E não devia ser assim nunca, porque afinal de contas a gente trabalha com recursos públicos, e o próprio nome já diz, né? Recursos públicos, não é recurso, né, de essa ou aquela instituição, né? Considerando, né, essas mudanças importantes que a lei trouxe para a gente no planejamento das contratações, existem alguns pontos principais, né, entre essas mudanças. E aí a gente vai falar do Plano Anual de Contratações. Pode passar, por favor. Ela exige, né, que os órgãos públicos elaborem o Plano Anual de Contratação. Eu acho que a maioria de vocês deve ter passado por isso há pouco tempo, né, pouquíssimo tempo, para fazer o plano do exercício 2024 para 2025, né? E esse plano ele tem que ser amplamente divulgado, né? Então tem que publicar lá no PGC, né? E para que também vocês possam organizar as contratações ao longo do ano. Então a lei também veio para dar essa transparência daquilo que a administração realmente precisa adquirir e contratar no próximo exercício. Isso também é para garantir segurança, né? Tanto para a administração, né? Como também para a população, que vai ter conhecimento desse plano, para os fornecedores que vai ter conhecimento desse plano. Ela trouxe também a gestão dos riscos. Quem trabalha nas unidades, quem faz processo de licitação, sabe a quantidade de riscos que pode envolver uma contratação, uma prestação de serviço. E a gente ficava, ai, gente, mas por que não previu isso antes? Ai, a gente já sabia que isso ia acontecer, são as frases que a gente mais escuta. A gente já sabia que isso ia acontecer. Mas não tinha uma previsão, não estava escrito lá, né? E aí o saber, a gente sabe, mas a gente não escreve, a gente não tenta corrigir, não tenta evitar aquilo, né?
E agora não, a nova lei ela vem de forma clara, né, e objetiva, falando assim, não, olha, a administração tem que fazer gestão dos riscos, especialmente quando são contratações com um volume expressivo de recursos, né? Por isso que a gente fala, aquela matriz de risco lá, eu lembro quando a gente estava tendo as primeiras lives, que a gente falava obra, né? Obra é um problema para a administração, mas não é só obra. A gente tem prestações de serviço que acontecem situações que você fala assim, ah, mas eu não previ isso. Eu posso cobrar isso do fornecedor? Né? Mas não pode. Você não preveu lá anteriormente que se isso acontecesse ia causar, onerar algum ônus para o fornecedor. E ele trouxe alguns documentos auxiliares que não eram previstos na Lei 866, né? Que é o Sistema de Registro de Preço, o Catálogo Eletrônico de Padronizações, né? Que ajuda. Aqui em São Paulo a gente tinha a BEC, né? Mas a BEC ainda não era um catálogo de padronização. Ela definia ali o descritivo mínimo do item, mas isso não é padronizar. Né? Padronizar é quando você cria especificamente um rito de aquisição daquele item, né? Mas já ajudava muito a BEC. A BEC, ela trouxe para a gente uma maior segurança nos processos, com certeza, assim como trouxe melhor segurança ainda com a elaboração dos cadernos técnicos, né? Que para a gente foi muito bom. Não tem como a gente falar que não trouxe benefícios, porque eu recordo de ficar, às vezes, meses para desenvolver um caderno técnico, e ainda assim a gente não sabia se ia dar certo aquela contratação, né? Porque por mais que a pessoa seja boa naquilo que ela está fazendo, tem algumas especificidades do objeto que a área técnica ela não consegue prever. E o caderno técnico ele veio com esse plus para a administração, né? E até por conta disso ele está sendo mantido, está sendo revisado, né? Acredito que é uma das coisas, um dos legados que irão ficar. E o registro de preço, né? Em que pese a gente não tivesse uma previsão explícita na lei anterior, ele já era amplamente utilizado aqui, especialmente na Secretaria da Saúde, né? E aí, a gente entra também em outra coisa que a nova lei ela possibilitou, que é uma fase preparatória mais robusta. Essa fase preparatória já deu pano para manga, né? Todo mundo já sabe disso, que foi a implantação dos estudos técnicos preliminares. Estudo técnico preliminar, gente, para mim, né, na minha concepção, nada mais é do que a identificação pela área técnica do problema e daquilo que ela precisa, de como ela precisa sanar aquele problema. O estudo técnico é isso. Né? Uma vez me perguntaram, mas mudou tudo. Não mudou tudo. O estudo técnico ele é uma análise mais aprofundada daquilo que vinha escrito lá no memorando na justificativa. Vocês lembram? Antigamente a gente fazia memorando, justificativa, termo de referência, né? Aí a justificativa, o técnico ele escrevia 3 linhas e estava justificado. Hoje não. Hoje a gente precisa de um estudo técnico. Por quê? Porque você vai identificar um problema. Esse problema ele tem quais os meios de resolver esse problema? Eu tenho 3 meios. Ou não, eu só tenho um meio de resolver esse problema e já está definido que é esse meio. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Justifica e manda para frente, tá? E aí, essa fase preparatória foi uma das coisas que mexeu bastante. E aí eu me aproveitei de um slide do professor Vinícius Geronasso, que tivemos aula com ele no dia 14,
onde ele deixou o planejamento ali bem destacado, né? Como uma das coisas que precisava ter atenção. E por conta disso, foi que eu vim falar sobre ele com vocês, né? Pode passar. Eu coloquei o slide só para a gente lembrar, né? Que ele ficou em um dos assuntos centrais. Eu acho que todos esses dias alguém falou, né? Do planejamento. E aí, por que eu tenho que dar atenção para o planejamento? Porque a lei manda que eu dê atenção para o planejamento agora, tá? E aí a gente não começa especificamente ali no plano de contratação anual, o planejamento. Planejamento, gente, ele começa muito antes de você fazer o PCA, muito antes. Por quê? Porque você faz uma projeção para um outro exercício, né? Então, tem uma série de elementos, especialmente no atendimento de saúde, que pode ser modificado da noite para o dia. Ele pode? Pode. Mas aí é uma exceção. Ele não é a nossa rotina. Ele é a exceção. Tá? Por isso que existem algumas exceções que o próprio decreto, né? A gente tem o decreto estadual 67689, né, do ano passado, né, maio, já fez fez aniversário e já está fazendo mêsversário agora, né? Dia 3 de setembro, mais um mêsversário aqui para o decreto estadual, que ele fala do PCA. Nesse decreto, ele coloca aí umas exceções, né, que não precisariam estar no plano de contratação anual. E a gente sabe que a saúde acontece, né? Mas vamos falar aqui de como e o do porquê fazer, né? Por que eu tenho que fazer? Porque ele aumenta a eficiência das minhas compras, ele permite com que as contratações sejam feitas de forma mais estratégica, ele ajuda a evitar que eu tenha surpresas, né? Porque o que a gente mais tem em unidade hospitalar é surpresa, e planejar as coisas com antecedência, né? Evitando emergência de última hora, aquela sexta-feira que você fica trabalhando até tarde porque o fornecedor não entregou o dado material que você precisava, né? Mas ele vem justamente para contribuir com isso. E ele contribui também com a responsabilidade fiscal nas contratações, que ela deve ser alinhada ao orçamento que é destinado para as nossas unidades, né? Então, ele é extremamente importante para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Ele dá trabalho? É claro, tudo, tudo. Se você ver, eu já ouvi 300 vezes essa frase, né? Se você ver uma coisa que está muito fácil, duvide. Duvide, porque não é muito certo, não. Né? Tudo que vem para facilitar a vida da gente, tudo que faz a gente sair de um dado nível para um nível superior, ele dá trabalho. Mas a gente precisa focar, né, e ter perseverança para poder chegar onde a gente quer chegar. Tá bom? E aí, sobre planejamento, eu não sei se a Thaís, ela disponibilizou um vídeo que eu encaminhei para ela. Oi, eu Thaís, tenho sim. tem Deixa eu aquele ver aí só. do Cortella. Tá, Eu só um queria que minutinho. vocês escutassem um pouquinho o que o Cortella fala sobre planejamento. Ele não fala do planejamento do PCA. Ele não fala sobre isso. Ele fala de planejamento numa visão um pouco mais ampla, um planejamento de vida, inclusive. Por isso que eu falo, nada que venha muito simples, ele pode estar certo. Então, vamos assistir o Cortella, e aí eu volto um pouquinho já já para falar com vocês
de como que a gente vai montar. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária, aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. Né? A noção de projetar, né, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar, né? Fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, né? Essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até no outro momento ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, assim como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha, né? E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento. É só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Vamos lá? Então, Mari, como que a gente vai foi. montar o nosso PCA? Como é que a gente faz um PCA? Né? A gente vai ter que fazer o levantamento das necessidades, a estimativa de custos, né? Quando a gente fala assim, o decreto, gente, sobre mapeamento das necessidades, tem uma previsão no decreto no artigo 4º, tá? Que determina o estabelecimento de forma precisa de todas as necessidades de contratação para o próximo exercício, né? E esse deve ser compilado. Para que eu acho que vocês já tinham meio que essa organização nas unidades. Ah, eu vou comprar sulfite, né? Eu adoro sulfite. Hoje em dia eu acho que ninguém compra porque tem old size. Mas enfim, eu comprava para o hospital todo, né? Não precisava cada setor pedir o que você usava. A gente já fazia esse gerenciamento de forma automática, né? Então, o decreto ele prevê isso, o compilamento, né, e a junção de toda a minha necessidade, de todos os meus itens, num único documento. Aí, o que eu faço? Eu faço a estimativa de custo. A priori, gente, essa estimativa, o decreto ele fala também lá no artigo 7º, né, no inciso 4º, que ela pode ser por meio simplificado, tá? Então, você vai fazer o levantamento desses custos, vai fazer a coordenação interna de todas as suas áreas, que é isso, o compilamento, né? A gestão de risco, né? Para identificar os riscos associados a cada contratação,
né? É bem cruel você fazer isso, mas a gente precisa em função de lei. E aí, essa parte do riscos eu acho que é a parte mais chatinha do processo todo. E que é o que vai mais levar tempo, né? Mas, vamos lá, coragem, né? E vamos, ainda que a gente tenha que desempenhar, também tem um segredinho de como que a gente pode fazer isso, que eu vou falar lá na frente, tá? A transparência e a publicidade, né? Porque o PCA, ele tem que ser amplamente divulgado, tem que estar lá dentro do PGC, ele pode ser divulgado também dentro da sua unidade, porque quando a gente fala transparência e publicidade, ela não fala só da transparência externa, ela tem que ser transparência interna também, tá? E capacitação e conhecimento dos servidores envolvidos na elaboração do PCA, tá? Então, o PCA, ele é o nosso mapa da mina, tá? É com ele que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos e as nossas metas. Então, vamos falar de como fazer o mapeamento das necessidades. Pode passar. Tá? O levantamento, né, das necessidades, ele pode seguir algumas etapas, tá bom? Então, primeira coisa, o levantamento das demandas, né, conversar com todos os departamentos, identificar as necessidades, incluir, né, tudo, gente, material, serviço, equipamento, né, inclusive pessoal, né, gente. Eu acho que essa questão do pessoal, ela tem que estar dentro do seu planejamento também, porque assim, pedir não ofende, pedir não ofende, tá? Por quê? Porque depois vão falar assim, ah, mas ninguém sinalizou que precisava de pessoal. Então, a gente precisa que isso esteja dentro do nosso levantamento. A gente vai analisar o histórico daquele serviço, se ele é um serviço contínuo, se ele é um serviço pontual, se os materiais que eu vou comprar, se ele está dentro do meu padronizado, se eu vou incluir novos materiais dentro do padrão, e aí fazer a análise do histórico de todos esses itens, o que tem histórico e o que não tiver histórico, lançar como uma nova despesa, tá? Fazer a previsão da demanda, né? Considerando o quê? Os fatores de sazonalidade, a previsão de crescimento da prestação de serviço ou redução da prestação de serviço, tá? Precisa estar incluído, porque eu já ouvi gente falando assim, ah, mas abriu mais 50 leitos na minha unidade e eu preciso comprar mais tal coisa. Gente, mas essa previsão de aumento de leitos não estava lá dentro do seu plano? Como é que foi isso? Então, tem que ter uma previsão de demanda, não dá para a gente trabalhar no escuro, né? Priorizar as necessidades, né? Classificar por ordem de prioridade. Quais são os itens mais críticos? Quais são os de maior alta demanda? Né? Quais os que devem ser priorizados, né? Para evitar interrupção de prestação de serviço? Documentação, né? Fazer tudo isso de maneira formalizada, tá? Para você poder depois vir com o plano de compras. E aí, a previsão dos ajustes, né? Porque com esse déficit de servidores, vamos pensar assim, o decreto do PCA, ele também fala que os setores eles têm que mandar para o compras a tempo hábil, né, para poder fazer a concretização. Então, tem uma previsão. E aí, cada unidade, ela tem de acordo com a operalização, né, das atividades, ela tem um prazo. Não adianta falar assim, ah, um pregão leva 30 dias para ficar pronto na minha unidade. Que bom, que ótimo. Mas tem unidade que não tem pessoal suficiente para fazer um pregão em 30 dias. Então, o tempo, quem define é a instituição. Quanto tempo antes do meu processo, o meu
pedido tem que entrar dentro do compras para que ele seja concluído dentro do prazo, tá? Então, é isso. Com esse mapeamento, a gente consegue garantir que a organização ela possa desempenhar as atividades dela com mais tranquilidade, porque você não vai ficar toda hora tendo que apagar incêndio, né? Se tudo corre, né, direitinho com esse mapeamento de necessidade, você não vai precisar. Pode acontecer, gente, de ter alguma coisa que não foi prevista, a gente sabe que pode, né? Por conta disso também, o plano também pode ser alterado, tem lá os prazos em que o plano pode ser alterado, né? Existem várias situações em que o plano pode ser alterado. E aí, agora a gente vai falar da estimativa de custos, né? A estimativa de custo, ela engloba, né, o levantamento dos preços, né, para você fazer aquela contratação ou aquela aquisição, verificando com os fornecedores, né, se teve alguma alteração, se não teve, se você pode considerar o histórico de preços que você já comprou aquele produto, se for um item já padronizado, você vai ter, se for um item de Cadtech, vai ter o preço lá, então você já tem mais ou menos, e pode ser feita de forma simplificada também, tá? Para a elaboração do PCA. E aí, você, dentro disso, você tem que calcular todos os custos, tá? Daquela contratação, daquela aquisição, e aí considerar divergências, né? Por quê? Porque pode haver uma variação de preços. Então, assim, eu comprei hoje o meu produto por R$10. Isso é óbvio, né, que se a gente considerar só a inflação, quando for o ano que vem, ele vai estar no mínimo 4% mais caro, se a gente pegar IPCA, né? Então, a gente tem que considerar essas divergências que pode haver uma mudança no mercado, né? Qual a probabilidade, dependendo do tipo do item que eu vou comprar, que vai haver alteração. Se for um mercado mais estável, a gente sabe que não tem alteração nenhuma, né? A gente teve algumas situações aí atípicas, né, na pandemia em relação a isso. Então, se naquela época a gente tivesse feito um PCA, já seria impossível, né? Especialmente comprar luva, máscara, essas coisas, foi o caos, né? Então, a gente sabe que nem todo o plano ele é 100% fixo, ele não pode ser, aliás, fixo, né? E aí fazer a revisão e os ajustes necessários, né, referente aos custos, de acordo com essas mudanças também, né, no mercado, podendo ser exigida a atualização, que é o que a gente já falou. E aí vamos falar de coordenação interna. Gente, isso daqui é para você que é gestor, tá? Todos os setores precisam se falar, ter uma comunicação clara para você poder definir como que vai caminhar esse seu PCA. E aí, vocês têm que reunir os núcleos de vocês, os setores que são interessados, né, para poder garantir que tenha uma eficácia naquilo que vocês vão lançar dentro do seu PCA, tá? Então, o que a gente sugere? A comunicação clara é óbvia, né, através de canais, né, disponíveis, grupos de WhatsApp, né, definição de responsabilidades, né, quem vai fazer o quê, para poder que o plano também ser uma coisa que seja elaborada em conjunto, não é só o compras, nem é só se vocês têm setor de contratos que fazem, a equipe da unidade como um todo que tem que se programar para poder definir o PCA de acordo com as reais necessidades da sua unidade, tá? E aí você definindo as responsabilidades, né? Quem vai fazer o quê? Fica mais claro, não sobrecarrega ninguém, né? E faz com que a gente
possa ter um planejamento mais efetivo. Se tiver como, né, a gente até tem aí, né, o sistema de tecnologia para a gente poder fazer, né, que é o do Compras.gov. É um sistema muito bom, apesar de algumas atualizações que estão sendo feitas. É um sistema muito jovem ainda também, então a gente tem que dar um desconto, né? Nós tínhamos a BEC aqui trabalhando há pelo menos 20 anos e também dava problema, né? Não era uma coisa assim que a gente passou muito tempo, eu acho que sem dar problema. Depois, a cada atualização que ia fazer no sistema, a gente sofria um pouquinho, mas assim, são sistemas, né, gente? A gente tem que entender que todo sistema também dá problema, né? Assim como a gente também dá problema, né? E aí, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu vi algumas unidades fazendo, foi capacitar a equipe técnica, né? Eu acho que eu vi uma postagem da Bianca, lá da Emílio Ribas, não sei se a Bianca está por aí, né? Mas eu achei muito bom, né? Ela ter chamado a equipe técnica lá do Emílio, ela passou toda a orientação de como que tinha que fazer os documentos, como que iria funcionar o fluxo das contratações lá dentro. Isso é você manter uma comunicação clara, definir as responsabilidades daquilo que precisa ser feita, né? E usar a tecnologia a seu favor, gente. A tecnologia, ela veio para ajudar a gente, ela não veio para atrapalhar ninguém, né? Às vezes a gente fica chateado com uma outra rotina que fica prejudicada, mas acontece, tá? E aí, você manter um feedback contínuo com a sua equipe, né? Ai, acabou, lançamos PCA, acabou, tchau. Não é assim, tá? As equipes, elas precisam trabalhar unidas, né, para que esse plano, no decorrer do exercício, ele possa ser executado de forma mais precisa possível, tá? Então, precisa ter o engajamento, o envolvimento, tá? De todos os colaboradores, especialmente a área técnica, que precisa ajudar, porque o administrativo, né, a gente tem muitas fases lá, né? Fase externa da publicação do pregão, e o administrativo é quem acompanha toda essa fase externa, né? O administrativo ele tem que fazer a sessão do pregão, ele tem que julgar a proposta, ele tem que analisar documento de habilitação, ele tem que gente, lidar com o fornecedor não é a coisa mais tranquila do mundo, não. Né? Lidar com o fornecedor é muito difícil, e ali na sessão do pregão, então, eu admiro os pregoeiros, viu? Porque são N situações que eles passam e que a área técnica não tem noção. Então, assim, eu acho que por tudo que os pregoeiros passam, estão de parabéns. Eu sei que tem muita área técnica boa que se coloca à disposição, que entende tudo isso também. E tem uma outra coisa, quando dá problema, gente, num processo, é a área de compras que tem que se desdobrar, né, para poder fazer aquele processo dar certo. Porque se não dá certo, ele tem que revogar a licitação, atrasa tudo, né? Aí ele vai ter que começar do zero aquele processo de novo, fazer, puxar a DFD, pedir o ETP de novo, fazer termo de novo. Então, é um desperdício. É um desperdício quando você tem que revogar um pregão, né? Mas vamos continuar aqui a nossa... Desculpa meu desabafo, tá, gente? Mas é que, às vezes, eu entendo a dor de vocês aí. Vamos falar de gestão de risco, que seria a próxima fase para a gente poder elaborar o nosso PCA. Tá? Mapeamento de risco, como que a gente pode fazer? Tá? Mapear, e o que pode acontecer, né? Nesse processo aqui específico. Lembrando que mapeamento de risco, gente, é para cada um dos serviços, tá? Poucas coisas a gente consegue fazer um mapeamento de risco
genérico, poucas coisas, tá? Infelizmente. Então, vamos lá. A gente vai mapear, identificar todos os riscos, incluindo aqueles de caráter financeiro, quando for o caso, tá? E a operalização e a reputação daquele serviço. Fazer a análise de probabilidade do impacto de cada risco que você listar, né? Priorizando aqueles que você precisa dar um pouco mais de atenção. Instituir planos para você fazer redução de riscos, né? O que eu posso colocar aqui como cláusula para que, se tiver um problema, a gente possa sanar esse risco? Coloque lá no seu planejamento, tá? Criação de cláusulas específicas para que você possa ter um plano B, né? E criar um plano de contingência. Se acontecer a situação A, eu vou fazer isso aqui. Se acontecer a situação B, eu posso fazer isso daqui. Tá? Então, você cria esse plano de risco. A maioria das coisas, gente, a gente sabe que não vai precisar, tá? Mas eu estou colocando aqui para vocês como um caminho, se precisarem. Tá? E depois a gente vai monitorar como que acontece, se acontece esses riscos, se não acontece. E aí documentar. Principal coisa, documentar sempre que acontecer. Sempre que você tiver um problema em um contrato, por mais que aquilo não esteja previsto no seu mapeamento de risco, anote, porque vai servir para o próximo. E aí no próximo você não vai ter mais o mesmo problema. A questão da mitigação de riscos, ela envolve isso também, tá? Dentro do monitoramento, para que você não sofra 2 vezes a mesma coisa. Então, a gente tem esse caminho. Agora, bora falar de transparência e publicidade, que é uma das coisas que eu já comentei, né? Já falei para vocês, sobre comunicação interna também, né? Pode passar. Como que a gente pode fazer, né, esse monitoramento, né, essa transparência, essa publicidade? Porque a publicidade, ela é uma coisa bastante desafiadora, eu acredito, tá? Porque às vezes você está lá com o processo andando para fazer, aí daqui a pouco fala assim, mas ninguém falou que ia comprar isso. Aí chega uma outra área falando assim, não, eu preciso disso também. Ué, mas não está no plano, ninguém falou, ninguém sabe, por isso que tem que ter o envolvimento, né? E aí, se você não houve essa transparência, essa publicidade dentro da instituição, você corre muito o risco de repente, você não conseguir, vai com certeza prejudicar o seu processo de contratação, porque não vai estar ali englobado qual a necessidade real daquele item. Tá? Então, a gente aconselha aqui promoção de reuniões, de workshop, plataformas de comunicação interna, né, que eu falei no começo. Cria um grupo de WhatsApp para falar só sobre contratação, né? Ou se não quiser fazer o WhatsApp, porque a gente está cansado de tantos grupos, né? Tenta marcar uma reunião uma vez por mês para falar a respeito do assunto. Coloca lá num quadro, num painel de divulgação da instituição, todos os pregões que vão acontecer, tudo aquilo que vocês estão planejando, né? Quando se trata de PCA, no caso, a gente vai planejar uma compra de equipamentos, quais os núcleos aqui dentro que precisa desses equipamentos, fazer um levantamento geral. É claro que a gente tem departamentos específicos dentro da instituição que pode ter essa informação, mas poder ter essa informação, a gente sabe lá, patrimônio, equipamentos, a gente sabe quando quebra um equipamento que não vai ter jeito, precisa comprar um novo. Mas não pode ser uma presunção, tá? Tem que ser uma coisa conversada, tá bom? E aí também a gente tem
a publicidade e a transparência interna, que é aquilo que a gente já falou lá atrás, né? Divulgação do PCA, né? O PCA ele pode ser também divulgado na sua própria instituição, se houver um site, né? Que é o que o decreto preconiza, e especialmente dentro do PGC, tá bom? E por último, não menos importante, a gente vai falar de capacitação e conhecimento, né? Para a gente fazer um PCA adequado, que pode passar, que traga e atenda às nossas reais necessidades, a gente tem que apostar, né, na capacitação dos servidores. Porque eu acredito que só dessa forma a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, em ter melhores contratações, em reduzir, né, erros e irregularidades, de aumentar a transparência também, né, daquilo que a gente está contando, daquilo que a gente está contratando. A gente vai ter também uma maior eficiência operacional nos processos. E, além disso tudo, inovação e a melhoria continuada nas tarefas que a gente precisa executar, né? Além disso, a gente pode falar na conformidade legal. Pode passar. Conformidade legal, gente, é aquilo que a norma prevê dentro da minha atividade, né? Doutora Cristina observou na apresentação dela semana passada uma questão que a gente colocou sobre os pareceres referenciais da CJ. E eu fiquei bem impressionada sobre essa resposta. Eu agradeço, inclusive, pela sinceridade de vocês. Por quê? Porque isso possibilitou que a gente identificasse uma questão que a gente tinha como presumida, mas que não era uma informação real, né? Que a respeito das pessoas saberem sobre os pareceres referenciais da consultoria jurídica, né? A maioria, né, dentro da nossa pesquisa lá, não sabe se a consultoria jurídica emitiu parecer referencial para as contratações comuns, serviços comuns, né? A gente sabe, gente, isso é praxe, né? Para as dispensas de licitação, a consultoria sempre emite, né? A doutora Cristina falou aí em 17 pareceres referenciais que a gente tem aqui na secretaria. E aí, as pessoas não têm conhecimento disso, né? Eu não sei onde está a falha, né? Sobre a divulgação desses pareceres referenciais. Alguém pode me assim, sanar essa questão? Vocês não recebem? Eu queria que vocês colocassem aqui para mim. Vamos lá. 1, se vocês recebem o parecer referencial. 2, se vocês não recebem os pareceres referenciais. Por favor. Por favor. Só 2 pessoas botou 2, ó. 2, 1, 2. Gente, a maioria foi 1 aqui, ó. Vocês recebem, né? Então, por que 54% falou que não sabia? Eu fico me perguntando. E aí, o dado mais espantoso ainda, todo mundo que recebe. A Marisa falou assim, eu recebo e leio tudinho, tudinho. E aí, dos que recebem, dos que falaram, não, a gente sabe, ok, recebo, né? Tal. Gente, 59% falou que não lê. Como que eu vou dar conformidade legal à minha instrução processual, ao meu PCA? Como que eu vou... Gente, o parecer é praticamente uma cartilha de aprendizado.
Então precisa, olha, eu brincava, não sei se a Alexandra do Dante, a Érica do Darcy, eu sempre falava para elas assim, gente, marquem um café com parecer. Eu falava desse jeito. Por quê? Porque precisa ler, a equipe de vocês precisa ter conhecimento. Gente, a gente marca café da tarde, tem que fazer aniversário todo mês, praticamente. Vamos fazer aniversário com parecer jurídico? Porque só assim para a gente dar conformidade legal para aquilo que eu estou fazendo. Não tem outra forma. Eu fiquei muito assim impressionada, gente, sinceramente. É uma assim, era uma coisa que tinha assim, a impressão, gente, mas não estava assim explícito. Eu sei, Anderson, que a linguagem não é clara, mas não é gibi da Turma da Mônica, né? Mas ele é extremamente didático, né? Esses pareceres que a consultoria emitiu esse ano, ele foi uma aulinha para a gente. Olha, faz assim, né? Então, leiam, façam essa. Agora, se você falar assim, não quero saber mesmo, né? Não quero saber. Se vocês querem saber, né? Todo mundo fala assim, não, eu queria que alguém lesse comigo ou alguém me explicasse. Vamos lá. Se essa é de repente, né, a solução para que a gente possa encarar esse problema, para quem gostaria de que tivesse uma instrução só para aparecer. 2, para quem tudo bem, né? Não quero, não preciso. É verdade, olha lá, todo mundo falando. Querem a aulinha para entender o parecer. Ótimo. Hashtag fica a dica para a escola, né? De repente a gente marcar, né, para poder conversar a respeito dos pareceres. Eu acho que dá sim para a gente fazer isso, é possível, né? Então já fica aí uma provocação para a escola de saúde, de repente, nos próximos treinamentos, né? Então vamos falar do próximo ponto, né? Que é capacidade de solução de problemas. Né? A formação de servidores ela serve para vocês terem capacidade de solução de problemas, né? E aí, essa aqui foi o espelho, né? De que vocês não têm segurança para elaborar edital, né? De que vocês não têm segurança para revisar edital. Por que, gente, que vocês não têm essa segurança? Porque vocês não conhecem aquilo que está escrito no parecer. Porque vocês ainda estão tendo algumas dificuldades, né? Então, vamos tentar sanar esse gap, né? Sanar essa problemática aí que vocês têm na instrução processual. Porque os editais, né, ele já está lá dentro da instrução, não está nem mais no PCA, que é o que a gente estava conversando aqui. Mas isso, ele reflete aquilo que faz parte da instrução processual. Então, de repente, a gente pode sim, acredito que seja algo para a gente trabalhar. E o engajamento e a motivação. Sei que vocês são extremamente motivados para estar 4h39 da tarde ainda aqui comigo, 264 pessoas, né? Fico muito feliz por conta disso. Sei que vocês são capazes, né? E acredito que os próximos dias, as próximas aulas, ela vai entrar mais profundamente nessa questão da instrução processual, para que a gente possa ir sanando essas dificuldades que vocês têm. Se de repente ainda ficar alguma lacuna, algum gap, a gente volta, né? E a gente tenta saber de vocês o que mais precisa. Tá bom? Eu queria encerrar aqui
a minha participação falando sobre eficácia, eficiência e efetividade, né? Eu acho que a lei, ela fala muito em eficiência para as aquisições, eficiência, né, nas contratações, eficiência para desenvolvimento do PCA, eficiência para a elaboração dos ETPs. Mas eu acho que na saúde, gente, o que a gente tem que buscar é efetividade, tá? Que é a junção da eficácia com a eficiência. Porque a gente sabe que tem alguém lá na nossa porta, quem tem porta aberta sabe que sempre tem alguém lá esperando para ser atendido, esperando que tenha um material para que ele possa fazer uma cirurgia, para que ele possa ter o seu atendimento concluído, tá? E eu queria agora que a Thaís, não sei se a Thaís está por aí, ela passasse um vídeo que é para a gente rir um pouco depois de tudo isso. Estou por aqui, sim, vou compartilhar, só um minutinho. Eu acho que é o retrato de como a gente tem que montar o nosso PCA, montar os nossos processos, né? E a minha maquiagem está borrando já. Ok, pivotare. Pomelo? Gente, isso aí é só para a gente falar, né? Nunca é suficiente dizer, nós temos que trabalhar em equipe. Nós precisamos trabalhar em equipe. Área técnica, área administrativa, tem que se conversar, tem que chegar no consenso, porque a gente só tem um objetivo, que o paciente seja bem atendido, né? É só esse o objetivo. E eu queria deixar uma mensagem aqui, uma frase que não é minha, tá? É do Helder Camei, que ele fala assim, né, que a gente não deve procurar pessoas talentosas. Às vezes a gente fica numa busca incessante por uma pessoa que tenha um conhecimento super, né, que seja super dotado, que seja a pessoa certa para aquela função, para aquela tarefa. Mas a gente tem que procurar talento nas pessoas. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, têm capacidade para desenvolver atividades e elas simplesmente não desenvolvem essas atividades porque ninguém chegou nela e falou assim, você pode fazer isso para mim? Né? E os talentos, eles podem ser desenvolvidos. Ninguém nasce pronto. Nem um bebezinho, quando ele sai da barriga da mãe dele, ele está 100% pronto. Né? E a gente está num processo de evolução contínua. Né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e dizer que eu estou muito honrada, muito feliz em poder estar aqui nessa tarde. E, infelizmente, acabou. Tá bom? Um mega beijo para todos vocês, um abraço. E eu fico à disposição, tenho o meu contato aqui na apresentação, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me procurar. Suzana, muito obrigada aí, o contato a Mari compartilhou, tem o Instagram, o telefone. Muito obrigada pela sua participação. É muito bom ter gente da casa, né? Que o pessoal falou aqui no chat, como que é? Conduzida, muito boa apresentação, conduzida pela colega do GEGOF. É sempre bom ter gente da casa que sabe os problemas também que a gente vive, né? E está anotado aqui sobre o parecer referencial, uma possível aula aí, mas eu acho que o que você falou faz todo sentido, né? Ler em conjunto. O pessoal até estava falando aqui no chat.
ler em conjunto ajuda muito. Uma dúvida de um, o outro, assim, você faz até um brainstorming junto, mas o que será que é isso, né? Assim, muitas soluções já vão sair dali, né? De uma reunião com a equipe, de um café. Então, é também correr atrás, né? Não é fácil, mas também temos que correr atrás. São os desafios do que o dia a dia nos impõe, né? Mas a gente tem que usar isso como fator motivacional, né? Também. Muito Obrigada. obrigada pela sua disponibilidade. E, pessoal, também vou colocar a apresentação lá no Moodle, como já lá no ambiente virtual, da mesma forma que as outras. Obrigada, Carlos, pelo elogio, para a professora e a mim também. E até quarta-feira que vem, a todos. Liberados um pouco mais Obrigada. cedo, ficaram felizes, né? Tchau, tchau.